Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Agronômica, a qual retorna ao bairro Mosquito com o mesmo objetivo de reaproximar a comunidade do Poder Legislativo. Hoje serão homenageadas pessoas que aqui residem e que no passado deram sua contribuição à comunidade. Também os presentes poderão fazer sugestões, usando a palavra, fazendo reivindicações e críticas e elogios aos poderes. Dará início à sessão solene de hoje. Prezados senhores e senhoras, ilustríssimas autoridades, distintos convidados, a comunidade de Mosquito, onde serão homenageados os vereadores e pessoas dessa comunidade. Os moradores também poderão fazer reivindicações, apresentar suas ideias, suas críticas, suas sugestões para as melhorias da comunidade e da nossa cidade. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão itinerante. Histórico da comunidade bairro Mosquito. Os desbravadores desta região foram a família Tarum, que logo construiu uma pequena olaria. Com a chegada do senhor Henrique Reuter e sua família, muitas pessoas migraram para esta região. Os senhores Carl Kress e Ernest Zeibig se associaram para construir a primeira serraria. No ano de 1919, a propriedade da família Tarum foi comprada pelo senhor Roberto Westphal, que ali instalou uma ampla casa de comércio de secos e molhados e também açougue. O irmão Adolfo Westphal se dedicou ao ofício de ferreiro. Com o passar dos anos, instalou uma fábrica de molas de caminhão, denominada Fábrica de Molas Mosquito. O senhor Raimund Maia foi dono do primeiro açougue desta região, permanecendo na atividade por quase 20 anos. O senhor Júlio Kruger foi dono da primeira tafona, que mais tarde foi adquirida pelo senhor Max Meyer, que ampliou o galpão e ganhou reconhecimento na região por seu bom atendimento. Junto a esta comunidade, também a família Reuter destacou-se, mas precisamente na pessoa do senhor Francisco Reuter, que com o falecimento de seu pai, Henrique Reuter, passou a gerenciar os negócios da família. Ali construiu uma casa com 3 pavimentos, sendo o primeiro para uso do comércio. O segundo andar abrigou por algum tempo um salão de danças e o terceiro servia de moradia. Posteriormente, ainda foi ampliada para funcionar no porão uma usina de extração de óleo de sassafrás. Infelizmente, esta casa foi destruída no incêndio. A Capela São Francisco Xavier do Morro Reuter foi a primeira capelinha a ser construída pela comunidade de Morro Reuter, em madeira. O terreno foi doado por Francisco Reuter em uma área de terra com espaço para a construção de 2 capelas, a evangélica e a católica, e mais um espaço onde a mãe valorizava mais tarde a construir um hospital. Isto nunca aconteceu, mas a ideia era de se formar um grande centro, já que era perto da carreira formada por Emílio Odebrecht, anos antes da chegada dos primeiros moradores. O padroeiro foi escolhido pelo senhor Francisco Reuter, que era devoto de São Francisco Xavier. Ao lado da capela, localizaram-se 2 cemitérios, um para a comunidade em geral e outro particular da família Reuter, caso muito raro de se encontrar na nossa região. A primeira pessoa a ser sepultada no cemitério comunitário foi a senhora Bárbara Escola, avó do senhor Fritz Escola, o primeiro a nascer no município de Agronômica. A atual capela de São Francisco Xavier teve início em 1957 e término em 1961, substituindo uma capelinha de madeira. Os tijolos usados na construção foram feitos em uma olaria da família Mayberg, praticamente de modo artesanal. A Igreja Evangélica de Mosquito foi criada no dia 10 de maio de 1912 pelo pastor Hedlash, que celebrou o primeiro culto na casa do agricultor Julius Kruger. Os cultos não aconteciam com muita frequência e também não havia uma data definida, devido à dificuldade de locomoção dos pastores e à distância entre as comunidades, já que as viagens eram feitas por semoventes. Em 1927, construíram uma capela de madeira, no terreno doado pelo senhor Francisco Reuter. A pequena comunidade foi crescendo e havia necessidade de um espaço maior para a realização dos cultos. E então, no dia 22 de maio de 1949, foi lançada a pedra fundamental
fundamental da nova capela em um culto festivo. Nas palavras do saudoso pastor Harry na história foram ditas: nós precisamos de paz e reconciliação entre os povos, e só no Evangelho encontra-se o caminho do perdão que nos levará à paz. Foram quase 3 anos até a inauguração da igreja, no dia 4 de maio de 1952. E somente 2 anos depois foram comprados os sinos, que foram instalados no dia 2 de maio de 1954 e ressoam até os dias atuais. Todas as famílias contribuíram com a igreja evangélica. Mantém o cemitério e ponto de pregação na comunidade de Mosquito Grande. Mantém ainda nos dias atuais atividades eclesiásticas, oferecendo à comunidade, entre outros trabalhos, com crianças, grupos de jovens e adultos, o OEAS, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Tem um grupo de reflexão e um coral. A Igreja Presbiteriana iniciou seus trabalhos eclesiásticos na comunidade de Valada Mosquito em 1937, através da família Duarte. O senhor Francisco Alexandre Duarte e sua esposa Ana Anderson Duarte partiram da Valada Mosquito de carroça, com destino à cidade de Rio do Sul, mais precisamente na localidade de Barragem, para participar de um culto no Salão Heller, que ficava próximo à residência do senhor José Anderson, irmão da senhora Ana. Este culto fora realizado pelo então missionário Harry Preston Midkiff, vindo da cidade de Lages. Quando a família chegou ao local, para sua surpresa, o culto havia terminado. Dona Ana, desejando muito ouvir a palavra do Evangelho, convidou o missionário para pregar em sua casa. O missionário se comprometeu a atendê-la no ano seguinte, no mês de março. Ao chegar à proximidade da data, Pedro Duarte, filho mais velho do respectivo casal, tomou sua bicicleta e saiu convidando toda a vizinhança para o culto. A casa se encheu de convidados e ali, naquele momento, nascia a igreja presbiteriana na localidade de Valada Mosquito. O senhor Francisco Alexandre Duarte e a senhora Ana Anderson Duarte foram os primeiros a fazer a profissão de fé. A comunidade foi crescendo e mais pessoas se converteram, entre eles o filho mais velho do casal, Pedro Duarte. Sendo que ele decidiu trabalhar pela igreja, ingressou no Instituto Cristão de Castro e em seguida foi para o Instituto Clássico José Manuel da Conceição e concluiu seus estudos no Seminário de Campinas, São Paulo. Formou-se pastor em 1958 e atuou como pregador na capela de Valada Mosquito. A comunidade também contou com a ajuda de várias pessoas. Dentre elas, destaca-se o presbítero José Chaves, Vodeca, como todos o conheciam, que durante muitos anos conduziu um culto dominical até o ano de 1987, quando então mudou-se para Rio do Sul e os cultos ficaram menos frequentes. Passaremos agora à apresentação e deliberação das reivindicações apresentadas pelos moradores do bairro Mosquito. Temos aqui pedido para a construção de uma creche na localidade de Mosquito, na rua Gustavo Borges. Quem está dando essa sugestão é o Klaus Stoll. Temos aqui também, solicita asfaltamento da estrada, todo o perímetro urbano e da comunidade. Também do seu Klaus Stoll, asfalto para a comunidade. Temos aqui vereadores verificar junto ao posto de saúde e também o prefeito o porquê de ter só um clínico geral, pois se faz mais ou menos 60 dias que outro profissional saiu do cargo. Se há algum processo seletivo em andamento para a substituição. Quem está solicitando essa informação é a dona Jaqueline Sestrem. Jaqueline também está perguntando aqui como está a liberação do uso do ginásio de esportes da comunidade. Ela pergunta como está a liberação, porque houve um pedido da comunidade, até encabeçado pela Jaqueline, pelo Diego, o esposo dela, para usar aquele ginásio ali no centro de evento, na Ribeira. Então, porque estava assinando na comunidade, ela está perguntando como é que está essa situação aqui, a liberação do ginásio.
também uma outra sugestão, que seja eliminado a sarjeta da rua Ïtinerante em toda a sua extensão do morro que faz frente com as duas igrejas, ou que seja colocado tubulação na sarjeta. Essa é da comunidade aqui. Já foi um pedido, na verdade, já está repetido da outra sessão itinerante que tivemos aqui na comunidade, né? Esse aqui é novo. Que se largar da rua Ïtinerante no trecho do loteamento da Justina até o limite da calçada para que o eixo fique no centro. E a rua está um pouquinho curva e ela não está próximo onde teria que ser a calçada e o muro existente, né? Então, por lá, essas reivindicações aqui. Isso aqui é do Cornélio lá que ele sugeriu isso. Que é as solicitações da comunidade para o dia de hoje. Então, essa é a primeira parte da nossa reunião de hoje. Essas reivindicações vão passar agora para a Câmara de Vereadores e lá elas vão transformar indicações onde todos os vereadores vão assinar e daí serão encaminhadas oficialmente ao prefeito municipal. E daremos prosseguimento com a homenagem dos convidados desta noite de hoje. Um breve histórico, então, do senhor Heinz Borg, ex-vereador na legislatura de 1983 a 1988, é nascido em 7 de dezembro de 1933. É filho de Alberto Borg e Hedwig Borg, casado com a senhora Christel Anna Borg. Tiveram 4 filhas, que são elas: Marli Borg Stoll, Úrsula Borg Passig, Rosane Borg Munsfeld e Marina Borg Venturi. Seus netos são Charles e Joel Passig, Raquel e Letícia Munsfeld, Lucas e Natália Borg Venturi. Heinz participou por vários anos da diretoria da escola do Morro do Reuter. Atuou na diretoria da comunidade evangélica de Mosquito durante muito tempo e também foi professor da escola dominical na comunidade evangélica, ministrando o culto infantil. Elegeu-se vereador no ano de 1982 para a legislatura de 1983 a 1988. Sempre foi muito participativo, foi um grande líder na comunidade, ao lado de sua esposa Christel Anna Borg, que por sua vez sempre se esforçou para ser uma boa mãe, dando bons exemplos para suas filhas. Atuou juntamente com seu falecido esposo Heinz por vários anos na diretoria da escola do Morro do Reuter e na diretoria da comunidade evangélica do Mosquito. Hoje participa ativamente nas atividades da comunidade evangélica e na Oase Paulina de Mosquito. Chamamos então à frente a senhora Christel Anna Borg para receber a homenagem em seu nome e em nome do senhor falecido marido Heinz Borg. O senhor Klaus Rubens Stoll, ex-vereador na legislatura de 1997 a 2000, nascido em 30 de maio de 1958, filho de Germano Adolfo Stoll e Olinda Stoll, casado com Marli Borg Stoll. O senhor Klaus é agricultor, foi presidente da Juventude Evangélica por vários anos, atuou como presidente da comunidade evangélica por 10 anos. No esporte, participou do primeiro time de futebol do São Cristóvão de Alto Grope. Foi um dos fundadores do clube esportivo Vasco da Gama, na Valada Mosquito, e fundador do time de Fluminense do Morro do Reuter. Atuou na presidência do Partido Progressista, também presidente do projeto de microbacias. Se elegeu vereador em 3 de outubro de 1996 e exerceu a função no período legislativo de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000. Atuou como presidente da Câmara de Vereadores no ano de 1999. Portanto, chamamos o senhor Klaus à frente para receber a devida homenagem. Pessoas escolhidas pela comunidade: a senhora Margarida Duarte, filha de Francisco Lamin e Antônia Lamin. Foi casada com o senhor Isaías Duarte, em memória. Teve os filhos
filhos Daniel, Urias falecido, Saul, Francisco Alexandre, Isaías e Marlene, filha adotiva. Seus netos Aquiles, Átila, Aline, Bruno, Igor, Gilmar Júnior, Daiane, Gisele e Eduardo. Dona Margarida Duarte, nascida em Rio do Sul, é a mais velha de duas irmãs, filhas do casal Francisco e Antônia Lamina. Ficou órfã de pai aos 3 anos de idade. Quando estava com 5 anos de idade, sua mãe formou uma nova família, de onde nasceram 5 irmãos, os quais Margarida auxiliou na criação, além de ajudar a mãe nos trabalhos agrícolas e do lar. Aos 17 anos de idade, viria a conhecer Isaías Duarte, seu grande amor, com o qual contraiu matrimônio aos 28 anos de idade. Isaías sempre se mostrou um homem honrado e o pai de seus 5 filhos, Daniel, Urias, que já é falecido, Saul, Francisco Alexandre e Isaías, além de sua filha adotiva, Marlene. Logo após seu casamento, manteve na residência de seu sogro, Francisco Alexandre Duarte, uma pequena hospedaria onde chegava a receber 20 pessoas simultaneamente, oferecendo pernoite, serviço de café da manhã, almoço e jantar. Sempre preocupada com a comunidade local, Dona Margarida era procurada pela vizinhança para administrar cuidados médicos, como aplicação de injeções, atividade que aprendeu com sua cunhada Ruth Duarte, enfermeira em São Paulo, auxiliou as parteiras no nascimento de crianças, remoção de pontos pós-cirúrgicos, perfurações de orelhas para a colocação de brincos em meninas, cortes de cabelo, entre outras atividades. Seu marido, Isaías, sempre trabalhou no ramo de transportes, o que o mantinha afastado do convívio familiar por longos períodos, delegando a ela, a Franzina Margarida, a criação e educação dos seus 6 filhos, além dos cuidados com a propriedade, as lavouras, os animais utilizados para o consumo próprio e comércio, e em especial com a companhia Lawrence e Irmãos Schlatter. Após 50 anos de casados, seu esposo Isaías sofreu um acidente vascular cerebral que o debilitou fisicamente, deixando-o no leito por 2 anos. Tempo este que Margarida se dedicou completamente aos seus cuidados até sua morte. Seus 6 filhos lhe concederam a bênção de 9 netos: Aquiles, Átila, Aline, Bruno, Igor, Vilmar Júnior, Daiane, Gisele e Eduardo. Apegada às suas origens e sua história, Dona Margarida reside ainda hoje na mesma propriedade rural em que criou sua família, mantendo seus pequenos animais e cultivos, conservando seus laços com os vizinhos e amigos, como fez por seus longos 85 anos de vida. Mulher temente a Deus e zelosa pela igreja, recepcionava os pastores e missionários em sua casa e não desprezava até hoje uma boa conversa sobre Deus e sobre o Evangelho. Chamamos então a Dona Margarida à frente para receber a devida homenagem. Neste ato representado por seu sobrinho Daniel Duarte Sobrinho, é nascido em 1º de março de 1936 em Rio do Sul, de uma família de 7 irmãos. É o filho mais novo de Francisco Alexandre Duarte e Ana Anderson Duarte. Casado com a senhora Maria Duarte, teve 4 filhos: Sérgio, Ruth, Mara e Celso. Teve 4 netos: Tiago, Daniel, Mariá e Maitê. Com 17 anos de idade, no período de 1956 a 1957, foi para o estado do Rio de Janeiro servir ao Exército Brasileiro na Polícia do Exército, fazendo a guarda do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, sendo dispensado com honras militares pelo seu fiel e destacado desempenho nas Forças Armadas. Ao retornar para a agronômica, começou a laborar no setor de transportes de carga com o irmão Isaías, quando adquiriram um caminhão Ford F6. Mais tarde foram residir com suas famílias na Coxilha Rica, em Lages, trabalhando na extração e transporte de madeiras. O senhor Daniel reside ainda hoje na casa que pertenceu aos seus pais, dividindo seu tempo entre Mosquito e a cidade de Itapema. Para tanto, chamamos o senhor Daniel Duarte Sobrinho para receber a devida homenagem pelo senhor Daniel Duarte.
reconhecimento à sua conduta exemplar como cidadãos agronenses, no convívio com a família e no serviço de bem servir à comunidade. Queremos então, nesse momento, convidar para fazer uso da palavra, representando a família Heinz Stoll, o senhor Klaus Rubens Stoll. Heinz Borg. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, seu Rio. Em nome dele, quero cumprimentar todos os vereadores e todos os componentes da mesa. E também todos os convidados. Para mim e a nossa família, é uma grande honra de poder estar aqui com o meu sogro e memória, receber minha sogra, esta homenagem. Também em meu nome, muito agradecido que a gente foi homenageado, pelos trabalhos que a gente fez na comunidade e as ideias que a gente traz para a comunidade e para o desenvolvimento do município. Isso para a gente é muito importante. A gente só quer agradecer a todos os vereadores e a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Para representar a família Duarte, convidamos o secretário municipal, Francisco Alexandre Duarte Neto. Meu caro presidente, gostaria de saudá-lo. Em seu nome, estender também saudações aos demais vereadores e ao público aqui presente. Deveras, eu estou muito feliz de estar aqui hoje participando dessa reunião itinerante, pois a minha família está sendo homenageada. Através da minha querida mãe, a Dona Margarida, hoje faz 6 anos, a Dona Margarida, exemplo de mulher virtuosa, e o meu irmão Daniel, que olha está representando também o meu tio Daniel, que é irmão do meu pai. O meu irmão Daniel é o irmão primogênito da nossa família, a qual o nosso presidente também conhece de longa data, né, presidente? E dizer, presidente, aqui, que essas reuniões que a Câmara de Vereadores está fazendo, eu sempre apoiei e tenho ela como boa para a nossa sociedade. E dizer, presidente, que o sábio, ele constrói pontes, mas o tolo, ele faz muros. E isso que a Câmara está fazendo é muito importante para nós. Muito obrigado. Obrigado a todos. E convidamos o prefeito para fazer então uso da palavra. Bom, já falei antes, comentei as pessoas antes, eu queria parabenizar então, novamente a Câmara que está fazendo essa reunião itinerante. A gente está recordando histórias bonitas, né, e homenageando pessoas que também contribuíram para a comunidade, isso é muito importante. Eu tive o prazer de conviver com o seu ex-boy, o senhor Isaías, o senhor Daniel, todo o pessoal, então a gente tem uma lembrança muito boa, né? Do Margarida, do Maurício, Paulo, a Mica, fomos adversários, nós somos amigos, somos parceiros, né? Daniel de futebol junto, né? Então, inclusive, tem um grau de parentesco da família Duarte, né, com a minha família, lá da minha mãe. Então, muita satisfação, né, meu parente, bem de longe, mas né, parentesco. Então, é uma satisfação muito grande, né, a gente poder estar falando sobre isso, recordando e todas as histórias. E também vir da comunidade, né, receber reivindicações, e poder falar, poder justificar, poder dar assim, uma explicação e poder falar sobre o que a gente está fazendo e o que não está fazendo. Isso é muito importante. É claro, você sabe muito bem que não dá para a gente fazer tudo, mas temos boa vontade, estamos aí trabalhando, sempre buscando o bem-estar da população. Eu não cumprimentei antes o nosso parlamentar jovem, né, o William, cumprimento agora, cumprimento agora, também o Fábio que chegou depois, né, para falar, e todas as pessoas que eu cumprimentar. Então a gente só tem a agradecer e parabenizar novamente o acordo que está realizando. E claro, o Adilson, né, do Ïtinerante e o pessoal da
da rádio comunitária do nosso município também, está aqui presente. Então, os cumprimentos também, a satisfação está tudo junto. Muito obrigado a todos. Queremos também fazer as nossas considerações finais, agradecer aí todo o público que esteve presente. A nossa reunião nós fizemos em todo o município, em todas as comunidades, no centro também, dividimos lá em quatro setores, para dar oportunidade para todos poderem participar. Agradecer quem fez os pedidos aí, porque esse é o objetivo das nossas reuniões. Fazer com que a comunidade se apresente e vê o que aquela comunidade precisa, né? As pessoas têm a oportunidade, então, de fazer os seus pedidos, as suas reivindicações, dar as suas ideias, né? E o prefeito precisa de ideias lá. De repente ele tem uma ideia para fazer uma comunidade, mas as pessoas, de repente, não é isso que elas querem, é uma outra coisa que elas querem. Então, ele teve muitas ideias que a gente colocou lá para eles, de todas as comunidades, né? Aqui tem as reivindicações, mas nas outras comunidades também tiveram as reivindicações. Então o prefeito pode atender muitas delas. De repente já estavam no plano dele, outros que não estavam no plano dele, mas foi uma oportunidade das pessoas reivindicarem o que elas necessitavam, né? Ou necessitam ainda, né? E também a gente aproveitou então essas reuniões itinerantes para homenagear as pessoas daquela comunidade, né? As pessoas que tiveram histórias ali naquela comunidade. Homenageamos, ou convidamos pelo menos para homenagem, todos os ex-vereadores, né? E os ex-vereadores são as pessoas que participam. O vereador é o que mais participa dentro de uma comunidade. Então todos eles foram homenageados, ou receberam os convites, um outro não quis ir, mas foi convidado. E também aproveitamos para homenagear aquela pessoa que tem história ali na comunidade, né? Hoje nós temos aqui duas pessoas, três. Cláudio também tem história aqui, né, Cláudio? O Daniel também tem. Ele está representando o Daniel, que é o tio dele. Mas a dona Margarida, então, ela não podia deixar de homenagear a dona Margarida, né? Porque a gente participou na família dela quando pequenininha, né? E ela sempre nos atendeu lá. A gente deixava a bicicleta lá para estudar. Eu sei que a senhora cuidou muito bem da bicicleta, mas a gente pegava escondido, fiquei sabendo também. Pegava escondido, está aqui sentado aqui na minha mesa. O Daniel é comigo. Hoje já que a reunião está bem descontraída, né? Mas a mãe nunca soube. Mas então só para o pessoal saber o que acontecia, né? O Ivo dormia lá em casa, deixava a bicicleta lá. E aí o Celso, que era muito pequeno, e a gente via aquela bicicleta com uma luz. E ainda na cozinha, era um caixão, nós pegávamos e andávamos com a bicicleta, mas a mãe não sabia, porque se ela soubesse, acho que era muito mato até hoje. Né? Então, parabenizar a dona Cristel, o seu esposo em memória, o Klaus, pela história da nossa comunidade, a dona Margarida, e os Daniéis, né? Um representando o outro. Agradecer aqui a presença dos vereadores que sempre estiveram conosco nas reuniões itinerantes, participando com a comunidade, né? Agradecer o prefeito, que tivemos 15 ou 16, né, reuniões por aí, né? E o prefeito teve praticamente todas, falou duas, né? Uma era prefeito de Sessáo, não tinha obrigação nenhuma, né? Mas todas as reivindicações foram levadas lá para ele. Tenho certeza que ele que pode fazer, fez, porque não pode ainda vai fazer, né? Temos mais 2 anos ainda de administração. Então era isso que eu queria passar para vocês. Agradecer aqui a diretoria dessa igreja, né, por ter aceito aqui o nosso pedido para fazer a reunião de hoje. O pessoal, o cunhado Valdemar, ele nos auxiliou aqui para que pudéssemos fazer a reunião de hoje. Tivemos a primeira reunião itinerante foi aqui na comunidade, foi aqui no salão da igreja católica, né?
Homenageamos pessoas daquela oportunidade e vereadores também. E faltou homenagens para algumas pessoas da comunidade. Por isso, então, retornamos à comunidade para fechar esse círculo e fechar, então, com o dia de hoje, nessas homenagens às pessoas que tanto merecem. Nada mais a pena tratar. Agradeço a presença dos seus vereadores, do público presente, dos homenageados, e convido os senhores vereadores para a 40ª sessão ordinária de 2018, que será realizada no dia 26 de novembro, segunda-feira, com início às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores.